Bom, hoje vamos voltar, ao texto A Análise Finita e a Infinita, que nós estamos seguindo aqui através da edição publicada, pela editora Autêntica, né? E hoje vamos iniciar nessa aula, as considerações que Freud faz na quinta parte desse texto, e que envolve o tema da alteração do eu. A gente pode dizer, como eu lembrei já em outras videoaulas, que tanto essa parte quanto a parte 6 do texto, que envolve toda uma discussão na parte 6 sobre a pulsão de morte, o que Freud vai sustentar é que não há fuga possível para as exigências, no que concerne as exigências pulsionais. Então, na parte 5, onde Freud trata o tema da alteração do eu, Freud abre o parágrafo, o primeiro parágrafo dessa parte, com um resumo, uma espécie de resumo do percurso que ele realizou até então. Então, ele volta ao ponto de partida desse texto, que é a pergunta sobre a possibilidade de se abreviar um tratamento de longa duração, como é o tratamento psicanalítico. Em seguida, ainda tomando como referência o tema do tempo e da análise, ele vai tematizar a possibilidade de se alcançar uma cura perene, ou mesmo de um afastamento do que ele chama de uma doença futura, através do tratamento profilático, fecha aspas. Então, isso está na página 338, 31º parágrafo do texto, ou o primeiro parágrafo da parte 5 desse texto. Conforme a gente já viu, o encurtamento da longa duração de uma análise, bem como a perspectiva de uma cura definitiva ou de um tratamento profiláptico, são considerados por Freud, no mínimo, problemáticos e acabam por ser efetivamente retiradas, essas duas perspectivas, dos fins efetivamente visados e conquistados por uma análise. Foi o que eu tentei demonstrar para vocês até essa videoaula. Nas aulas anteriores que estão postadas aqui no YouTube. É importante deixar bem claro que essa retirada dessa perspectiva de encurtamento do tratamento ou de uma profilaxia, ou mesmo da ideia de uma cura perene, que não teria nenhuma possibilidade de recaída ou de outros tipos de adoecimento, não se deve a uma insuficiência ou mesmo a uma ineficácia do método psicanalítico. Mas, como Freud também o explicita no 31º parágrafo, na página 338, essa retirada se deve ao que ele chama, abre aspas, de influências da etiologia traumática, fecha aspas, dos sintomas, que eu situaria como primeiro fator, e ao que também determina sintomas e modos de satisfação a serem enfrentados e encontrados ao longo de uma análise, ou seja, o que Freud designou como o segundo fator, e que ele chamou de fator quantitativo, e que concerne a insistência da força das pulsões. Por sua vez, na parte 5 de análise finita e a infinita, Freud se dedica a um terceiro fator, que também faz com que uma análise seja um processo de longa duração e que corrói
as conquistas analíticas no que poderia se colocar como perene ou mesmo como profilático, né? Então, há um terceiro fator que também torna, né, essa perenidade, essa profilaxia, né, ou mesmo o encurtamento de uma análise como soluções problemáticas. Esse terceiro fator, a alteração do eu, né, página 338, 32º parágrafo, já foi evocado desde o início da parte 3 desse texto, né, mas não havia sido ainda efetivamente tematizado por Freud. Desde já, parece-me importante situar, né, que no último parágrafo da quinta parte de Análise Finita e a Infinita, isto é, após fazer toda a sua elaboração sobre esse terceiro fator, Freud designa, né, por alteração do eu, o, abre aspas, efeito das defesas no eu, fecha aspas. Defendendo-se, o eu, então, se modifica, né? Ele vai se alterar, né? Mas, como veremos, né, como eu tentarei demonstrar aqui, e ao contrário do que muitas vezes se supõe, né, ou se almeja, essa reação defensiva do eu, né, a sua capacidade de proteger-se, não é exatamente benéfica para o tratamento analítico e tampouco deve ser um fim a ser conquistado em uma análise. Destaco, né, que o próprio Freud, ao começar a explicitar o que considera como alteração do eu, alerta-nos que, além de haver muito a se perguntar e a responder quanto a esse terceiro fator, também, né, por mais que haja esse tipo de pesquisa, né, e toda essa investigação, abre aspas, irá se revelar como insuficiente, fecha aspas, página 338, parágrafo 32 do texto. Né, e nós vamos ver que vai se revelar como insuficiente, né, tendo em vista, né, tudo aquilo que vai se poder dizer, né, a respeito desse terceiro fator. Logo, a alteração do eu é um fator para o qual deveriam ser dedicadas mais investigações clínicas. E por isso, o alerta de Freud já nos permitiria tomar criticamente, a meu ver, a orientação promovida por muitos analistas pós-freudianos e que pode ser considerada ainda mais facilmente assimilável, né? Qualquer essa orientação de que uma análise poderia alterar o eu, tornando-o forte ou mais desenvolvido para enfrentar as pulsões e os traumas aos quais, antes do tratamento, né, ele não poderia responder de forma eficaz e determinante, né? Então, essa perspectiva de que se o eu fosse mais forte, se ele conseguisse se fortalecer, ele não adoeceria, né? Com o amparo à crítica desse tipo de orientação, né, de fortalecimento do eu, como, né, uma alteração do eu que a análise visaria produzir, né, e que não é por aí exatamente que Freud encaminha, né, embora tenha sido, né, um caminho, né, trilhado por analistas pós-freudianos e também, muitas vezes, pelo que a gente muitas vezes acha, né, que é uma psicanálise, né? O que nós vamos encontrar, né, como amparo, né, a crítica desse tipo de orientação, né, é que, de início, né, Freud sustenta que o analista até se associa ao eu do paciente, para que, abre aspas, porções não dominadas de seu isso, fecha aspas, ou seja, a força pulsional, que ele já havia situado como indomável, né, e mesmo que se repercute no corpo
como trauma sejam incluídos, abre aspas, na síntese do eu, fecha aspas. Mas, em seguida, Freud também nos alerta que, para firmar um tal pacto com o eu, este eu, né, abre aspas, precisa ser um eu normal, fecha aspas. E o problema é que tal eu normal, abre aspas, é uma ficção ideal como toda normalidade, fecha aspas, página 339, parágrafo 32. Para dar ainda mais base a esse alerta, Freud, a princípio, evoca o quanto a aspiração de incluir na síntese do eu as exigências pulsionais e o impacto do trauma fracassa no tratamento dos psicóticos, porque nesses pacientes, acrescento, o trauma não se submete a um processo de recalcamento. O apelo pulsional é enorme e não vamos encontrar propriamente um eu sintetizável ou mesmo sintético. Além disso, após ressaltar o quanto o que ele chama, entre aspas, de eu normal e a própria normalidade, são ficções ideais, é uma expressão de Freud, ele vai ainda afirmar que, abre aspas, toda pessoa normal, justamente, é apenas medianamente normal, fecha aspas. E, abre aspas, o seu eu se aproxima daquele do psicótico em um ou outro aspecto, fecha aspas, página 339, parágrafo 32. Em suma, cotejando Freud, com um verso de Caetano Veloso, parece-me possível concluir que, considerando o quanto o trauma e as pulsões estão sempre afetando os corpos falantes, então ninguém é normal. Por isso, em vez de uma distinção segregativa do tipo normal-anormal, Freud prefere falar de, abre aspas, tipos e graus variados da alteração do eu, fecha aspas, podendo ser eles, esses tipos, originários, é uma expressão de Freud, ou outra expressão, adquiridos. Página 339, parágrafo 33 do texto. Mais uma vez, verificamos como a clínica psicanalítica é exercida, segundo Freud, para além das idealizações que, em geral, compõem o mundo dos neuróticos e mesmo as aspirações terapêuticas da psicologia. Quanto à facilidade em termos de tratamento, Freud sustenta que ela é maior quando o tipo ou grau de alteração do eu é adquirido, ou seja, quando ele não é originário. Tal aquisição, segundo Freud, página 339, parágrafo 33, se processa, abre aspas, ao longo do desenvolvimento desde os primeiros anos de vida, desde os primeiros dias de vida, fecha aspas. É apresentada, então, a tarefa, é uma palavra que Freud usa, do eu, de, abre aspas, fazer a mediação entre seu isso e o mundo exterior a serviço do princípio do prazer, fecha aspas. Ou seja, trata-se de, abre aspas, proteger o isso contra os perigos do mundo exterior, fecha aspas. Página 339, 33º parágrafo. Essa proteção implica a adoção em consonância com o princípio do prazer, da diminuição da tensão. Algumas linhas adiante, Freud vai explicitar mais essa tarefa mediadora do eu.
Visa-se, abre aspas, evitar perigo, angústia e desprazer. Página 340, parágrafo 33. A tensão a ser diminuída por essa ação mediadora do eu pode se impor, por exemplo, dos perigos vindos do exterior. Mas Freud considera ainda a possibilidade de o isso se colocar como uma ameaça ao eu, pois as reivindicações pulsionais, é uma expressão de Freud, podem se apresentar ao eu como, abre aspas, perigos externos, à medida que a satisfação pulsional implica, abre aspas, conflitos com o mundo exterior. Página 339, 33º parágrafo. Afinal, são frequentes os embates entre a satisfação que as pulsões obtêm em seus trajetos e, por exemplo, as exigências socioculturais ou mesmo os recursos que essa satisfação encontraria na chamada realidade. Assim, tanto as exigências do mundo externo quanto as exigências pulsionais podem ameaçar o eu e colocar em xeque sua função de mediação. Por sua vez, a educação pode influenciar o eu, que então pode, segundo Freud, abre aspas, transferir o campo de batalha de fora para dentro, fecha aspas, procurando, abre aspas, dominar o perigo interior antes que ele se transforme em exterior, fecha aspas, estabelecendo uma espécie de controle de si. E Freud não deixa de, colocar, não deixa de se posicionar, que essa possibilidade de dominação dos perigos por seu processo de interiorização, por um certo controle de si com relação aos perigos, muitas vezes isso, segundo Freud, abre aspas, provavelmente é a melhor coisa a ser feita, fecha aspas, página 339, 33º parágrafo. Ainda assim, como veremos, o melhor a ser feito e que chega mesmo a ser feito, porque, de um modo geral, a gente tem essa tendência de tentarmos ter um controle de nós mesmos. Então, o melhor a ser feito nesse âmbito educativo, na vida de um modo geral, não coincide com os fins aos quais a experiência analítica se abre. Para evitar a angústia e o desprazer, o eu poderá lançar mão de procedimentos que são os mecanismos de defesa e que, em 1937, data de publicação de Análise Finita e Infinita, são considerados por Freud, no 33º parágrafo desse texto, página 340, ainda pouco conhecidos, embora Freud não deixe de lembrar aos leitores desse texto que, em 1936, ou seja, um ano antes da publicação de A Análise Finita e a Infinita, os mecanismos de defesa foram repertoriados por sua filha, Anna Freud, no livro O Eu e os Mecanismos de Defesa. Entre esses mecanismos, Freud, nas páginas 340 e 341, nos parágrafos 34 e 35, vai destacar o recalque. Ele compara o recalque, então, a essas deformações de um texto realizadas por uma censura que opera como a época em que os livros não eram impressos e precisavam ser escritos um por um. Então, onde os livros eram, na verdade, manuscritos.
Sublinho como Freud apresenta o mecanismo do recalque, privilegiadamente como uma operação que se vale das palavras ao compará-lo a essas deformações do texto, né, que deixavam, abre aspas, algumas palavras de fora, fecha aspas, ou operavam substituições de palavras, encaixes de novas frases, trocas de uma passagem do texto por outra de sentido contrário, de modo que um copista, né, desse texto adulterado poderia até, segundo Freud, abre aspas, produzir um texto insuspeito, fecha aspas, né, um texto que os leitores que não conheceriam o original vão poder até supor que se trata, né, realmente daquele texto, né? Mas que, na verdade, esse texto, abre aspas, não continha mais, né, fecha aspas, o que o texto original transmitia, né? E assim ele compromete, né, a verdade, né? Freud chega a usar essa palavra, né, na página 341, no parágrafo 34, né, compromete então a verdade do texto original. Destaco que a operação analítica, por sua vez, implica, né, algum tipo de resgate dessa verdade deturpada pelo recalque. Porém, o recurso às palavras com que Freud procura, né, comparar o recalque à deformação de um texto não é isolado de uma dimensão libidinal, porque o recalque não deixa de ser mobilizado por essa tendência, né, abre aspas, amplamente representada pela compulsão do princípio do prazer, fecha aspas, página 341, parágrafo 34. Assim, no contexto desse funcionamento libidinal que se pauta, né, na compulsão pelo prazer, ou seja, por um alívio da tensão, né, que é o próprio prazer, um alívio de tensão que não deixa de se impor, né, como um tensionamento, né, compulsão, porque há uma compulsão, né, do aparelho psíquico pela busca do prazer, né, o princípio do prazer é o princípio que rege, né, o aparelho psíquico para Freud. Então, conclui Freud, né, abre aspas, o aparelho psíquico não suporta o desprazer, fecha aspas. Ele, abre aspas, precisa se proteger a todo custo, fecha aspas, desse outro tensionamento imposto pelo desprazer. E, abre aspas, quando a percepção da realidade trouxer desprazer, ela, a verdade, portanto, precisa ser sacrificada. Fecha aspas, página 341, parágrafo 35, né, precisa ser sacrificada para se garantir algo com relação ao prazer. Em outros termos, a realidade e sua verdade podem ser sacrificadas pelo recalque sempre que implicarem o perigo de uma tensão, né? Sempre que implicarem um desprazer. Assim, Freud não deixa de levar em conta o que se apresenta como uma saída bastante frequente. Fugir de um perigo exterior ou evitar a situação em que ele se apresenta pode até ser uma proteção para o eu, até que ele possa se defender, né, se fortalecer e se defender para suspender essa ameaça e operar, abre aspas, uma transformação ativa da realidade, fecha aspas, página 342, parágrafo 35. Porém, as pulsões que, por sua vez, afetando o corpo, encontram no isso uma instância privilegiada, também impõem ao eu um outro tipo, né, de problema, né, um outro tipo de perigo,
né, incontornável, né, e que compromete toda a rota de fuga. Abre aspas, não podemos fugir de nós mesmos. Fecha aspas. Ou seja, não podemos fugir do nosso corpo tomado pelas pulsões e, abre aspas, contra o perigo interno, né, fecha aspas, esse perigo interno é o perigo imposto, né, pelas exigências pulsionais, abre aspas, não há, segundo Freud, fuga possível, fecha aspas, página 342, parágrafo 35. Assim, nos termos de Freud, né, nessa página, nesse mesmo parágrafo, os mecanismos de defesa do eu estão condenados a falsificar a percepção anterior. Mas, inclusive para, com Lacan, me contrapor ao privilégio que os pró-freudianos deram ao eu e a seus recursos defensivos, acho importante sublinhar que essa percepção interior, expressão de Freud, não concerne a uma interioridade própria ao eu, a uma imagem de si próprio, ou mesmo a uma valorização, por Freud, da percepção do eu. Porque o próprio Freud sustenta que, com a falsificação de tal percepção interior, ficamos apenas com um, abre aspas, conhecimento falho e distorcido do nosso isso. Fecha aspas, página 342, parágrafo 35. Em outras palavras, se não há como fugir das pulsões que tomam nossos corpos, é o isso que se torna conhecido e percebido de modo errôneo. Em vez de apostar, então, na força ou na capacidade do eu, como sustentam alguns pós-freudianos, entre esses pós-freudianos a própria Ana Freud, como também sustentam o senso comum, né, ou muitas propostas promovidas pela psicologia, Freud situa o que ele chama de limitações do eu. Abre aspas, o eu fica paralisado com relação ao isso, ou então fica cegado por seus erros. Fecha aspas, página 342, parágrafo 35. Após situar tais limitações do eu, a aposta freudiana recai sobre o que é desconhecido, insabido, e que, a meu ver, se apresenta como os trajetos das pulsões. Abre aspas. O sucesso no processo psíquico necessariamente terá de ser o mesmo que em uma caminhada na qual não se conhece a região e não se está muito seguro ao caminhar. Fecha aspas, página 342, parágrafo 35. O tom de suspeita, então, que permeia as referências de Freud aos mecanismos de defesa, contrasta, a meu ver, com a valorização que eles receberam, né, da parte dos pós-freudianos. Há reconhecimento, por outro lado, por parte de Freud, do quanto os mecanismos de defesa servem, abre aspas, ao propósito de afastar perigos, fecha aspas, do quanto os mecanismos de defesa podem ser bem-sucedidos nesse objetivo e de que, abre aspas, é questionável se o eu, ao longo de seu desenvolvimento, pode prescindir totalmente dos mecanismos de defesa. Bom, mas Freud, né, pode também nos dizer, né, que esses recursos defensivos se tornam um perigo, né, e que, abre aspas, às vezes descobrimos que o eu pagou um preço muito alto
pelo serviço que eles, né, os mecanismos de defesa, lhe prestaram. Fecha aspas, página 342, parágrafo 35. Então, essas defesas do eu podem se tornar ameaçadoras, né? O que visava um alívio pode impor uma espécie de sobrepeso, né? À medida em que exigem toda uma dinâmica para mantê-las. E justamente com, abre aspas, as limitações do eu que quase sempre acompanham o processo, revelam-se como uma grande sobrecarga, né, para a economia psíquica. Página 342, parágrafo 36. Outro problema imposto pelos mecanismos de defesa, né, segundo Freud, é que quando alguns deles acabam, abre aspas, por se fixar no eu, transformando-se em formas de ação regulares do caráter, fecha aspas, essas defesas fixadas passarão a se repetir, abre aspas, por toda a vida, sempre que uma situação semelhante à original retornar, vírgula, dando lugar a, e Freud usa essa palavra, infantilismos, que Freud vai explicitar da seguinte forma, né, na página 343, parágrafo 36. Né, o que é que seria esse infantilismo? O eu fortalecido do adulto, diz Freud, continua a se defender dos perigos que, na verdade, não existem mais. Fecha aspas. Nesse circuito de insistirem, né, ao modo de uma criança teimosa, no que não existe mais, os mecanismos de defesa acabam por comportar uma dimensão patogênica, né, que Freud explicita nos seguintes termos, abre aspas, preparam e fornecem a eclosão da neurose através de um estranhamento cada vez maior do mundo exterior, ou seja, acrescento de um tipo de estranhamento do que não é mais como antes, né? E, ao mesmo tempo, de um enfraquecimento, né, constante do eu, à medida, né, que, também acrescento, o eu tem de se esforçar para tornar como antes o que não é mais. Página 343, parágrafo 36. Assim, ainda assim, né, reportando-se mais uma vez ao livro de Anna Freud, sua filha, Freud também se apresenta mais interessado, né, abre aspas, a analisar como a alteração do eu, fecha aspas, promovida pelos mecanismos de defesa, abre aspas, influencia o nosso esforço terapêutico. Fecha aspas, página 343, parágrafo 37. Né? Isto é, como que ela interfere, né, no processo analítico. Porém, nessa valorização dos mecanismos de defesa, para além dos laços de paternidade e de filiação entre Freud e Anna Freud, né, que talvez não deixe de determinar, né, esse tipo de valorização que Freud chega a fazer dos mecanismos de defesa, né? O que me parece, né, ainda assim, mais decisivo para essa valorização é a transferência pela qual os mecanismos de defesa se tornam evidentes em uma análise. Justifico essa minha impressão referindo-me às relações freudianas entre transferência e repetição, presentes também na seguinte passagem, abre aspas, o essencial nessa questão é que o analisando repete essas formas de reação, fecha aspas, ou seja, ele repete os mecanismos de defesa em que
está fixado, né? E ele faz isso, abre aspas, também durante o tratamento analítico. E assim, tais mecanismos tanto são apresentados à visão dos analistas, quanto, na verdade, é assim que os conhecemos. Página 342, parágrafo 37. Quer dizer, então há algo ali da repetição desses mecanismos na análise que nos permitem reconhecê-los, né? Então, por isso que eu falei que há algo ali da transferência, né, que vai aparecer e que vai ser destacado por Freud muito mais do que uma valorização dos mecanismos de defesa. Então, a partir dessa formulação, Freud sustenta, né, que a tarefa analítica, abre aspas, oscila como um pêndulo entre um pedacinho da análise, né, do isso, né, e o objetivo de corrigir algo no eu, né? Página 343, parágrafo 37. Após demarcar, né, essa oscilação, é retomada a apresentação das reações defensivas na transferência. E então é destacado, abre aspas, um fato decisivo e acrescentaria paradoxal quando se supõe que a cura seria efetivamente desejável para um paciente, né? Todo paciente busca uma cura, né? Mas não quer dizer que efetivamente ele a deseje, né? Ou que ele a sustente, né? Então, abre aspas, o fato decisivo é que os mecanismos de defesa contra perigos antigos reaparecem, segundo Freud, no tratamento como resistências contra a cura. Fecha aspas. E assim, abre aspas, a cura é tratada como um novo perigo até pelo eu. Fecha aspas. Freud, página 343, 344, parágrafo 37. Porque a cura, embora seja situada, em geral, como almejada, é apresentada por Freud como um novo perigo, né, até pelo eu, né, até para o eu, né? Trata-se de um perigo, né, porque, a meu ver, né, ela, né, a cura, exige um abalo das defesas do eu. E, a partir desse abalo, né, uma nova relação com as pulsões se processa. Ora, as pulsões, como já vimos, né, não deixam, né, de afrontar o eu, né? Assim, não é propriamente, né, o fortalecimento do eu que Freud preconiza como um objetivo ou mesmo o final da análise. Trata-se, nesse final, de uma conquista na qual as pulsões não deixam de estar implicadas. Nos termos freudianos, o efeito terapêutico de uma análise, abre aspas, está atrelado à conscientização, num sentido amplo, né? Através desse sentido amplo, eu destacaria, né, num sentido diferente de uma simples tomada de consciência, né? Porque essa conscientização implica uma nova relação, né, com o saber inconsciente, né? Então, ou seja, uma nova relação do que há de recalque, né, segundo Freud, contido no isso, né? E essa conscientização é encaminhada pelo analista através de interpretações e de construções. Fecha aspas. Porém, se o eu se mantiver, né, na verdade, preso às defesas antigas, né, e não desistir das resistências que atuam sobre ele,
principalmente de modo inconsciente, a interpretação não ecoa para o analisante e, segundo Freud, interpretamos apenas para nós mesmos, ou seja, sem qualquer efeito para o paciente. Página 344, parágrafo 38. Como inconscientes, as resistências, mesmo pertencendo ao eu, lhe são também apartadas, né? Ou seja, é um termo que Freud usa na página 344, no parágrafo 38. Mas, na primeira metade do percurso analítico, abre aspas, o analista reconhece, né, mais facilmente essas resistências, né, do que aquilo que, segundo Freud, está oculto no isso. E ele pode, então, tratá-las como, abre aspas, porções do isso, relacionando-as com o eu restante através da conscientização, fecha aspas. Porém, de acordo com Freud, esse enfrentamento das resistências faz também com que o eu tenda a romper com o contrato, né, abre aspas, sobre o qual se funda a situação analítica. Página 344, página 38. O eu deixa de apoiar o esforço analítico de, abre aspas, revelar o isso, fecha aspas, de respeitar a regra analítica, né? Ou seja, a associação livre, e impede que qualquer, abre aspas, derivado do recalcado aflore. Fecha aspas, página 344, parágrafo 38. Nessa segunda metade da tarefa analítica, há, portanto, segundo Freud, irrupção da transferência negativa, e o analista se torna, para o paciente, abre aspas, apenas um ser desconhecido que lhe imputa coisas desagradáveis. Fecha aspas. Página 344, parágrafo 38. Eu encontro nessa concepção freudiana do analista, né, como um ser desconhecido, né, um ser desagradável para o paciente, uma antecipação do que, bem mais tarde, Jacques Lamillard, né, um lacaniano, pautando-se pela orientação lacaniana, né, que ele sustenta, né, e que ele criou, chamou de analista trauma. Afinal, o analista será considerado desconhecido pelo paciente, né, justamente porque, ao abalar as defesas, ele fará o paciente se confrontar com o que há de traumático na existência. Ele fará o paciente enfrentar as próprias pulsões que tomam o corpo. Por isso, conclui Freud, os mecanismos de defesa não são resistências apenas, né, e acho isso muito importante, abre aspas, contra a conscientização dos conteúdos do isso. Né? Então, não são apenas uma resistência, né, a esse processo de saber, né, aquilo que se passa no isso. Né? Eles defendem o eu, abre aspas, da própria análise e, consequentemente, contra a cura. Fecha aspas, página 344, parágrafo 38. No último parágrafo da parte 5 de análise finita e infinita, fica ainda mais claro que essa defesa contra a análise e a cura é também situada por Freud em uma antecipação com o que vamos encontrar bem mais tarde em Lacan, né, no seminário 11 e no seminário 23. Né? Então, ou seja, como
uma defesa contra um modo de viver as pulsões, um modo diverso daquele localizado por Freud na operação do recalque e em outras defesas que fantasiam o que se passa no real da satisfação pulsional. Afinal, para que o trabalho analítico avance, será preciso verificar, nos termos mesmo de Freud, o quão forte e quão profundamente enraizadas estão essas resistências da alteração do eu. Fecha aspas. E assim, nas metáforas bélicas com que Freud aborda o que acontece em uma análise, voltamos a nos deparar, abre aspas, com a importância do fator quantitativo. Fecha aspas. E, nesse contexto, Freud vai dizer, abre aspas de novo, a análise só poderá despender quantidades determinadas e limitadas de energia, que terão de medir-se com as forças inimigas, fecha aspas, de modo que, abre aspas, a vitória, fecha aspas, seja das defesas do eu, seja, ao contrário, da própria cura, vai estar realmente, abre aspas, do lado dos batalhões mais fortes. Página 345, parágrafo 39. Para se chegar a um fim de análise, o desafio, então, está lançado. Eu o colocaria nos seguintes termos, com os quais eu concluo minha leitura da parte 5 desse texto de Freud. Os batalhões mais fortes estarão do lado das defesas do eu, que justamente com a influência dos traumas e do fator quantitativo também presente nos sintomas e nas fantasias neuróticas, tomam a própria cura como um perigo, ou os batalhões mais fortes, graças ao trabalho do analisando e à ação do analista, vão se apresentar do lado do próprio perigo que a cura implica. Então, é esse o desafio com o qual Freud, através desse texto, a análise finita e infinita, situa aquilo que se passa e que se visa ao longo de uma análise. É isso, muito obrigado. Na próxima videoaula vamos tratar a sexta parte, que é a penúltima parte do texto, onde vamos ver Freud discutir a pulsão de morte e como que isso vai, como que ela se apresenta no tratamento analítico e, digamos, interfere nesse desafio aí que eu situei com Freud, nesses termos bélicos. Muito obrigado, até a próxima.